Senador Gigão, a palavra é sua, 5 minutos com a tolerância que eu O senhor é sempre muito tolerante. Isso aí a gente sabe da sua condução. Primeiramente, parabéns, senador Paulo Paim, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Seja muitíssimo bem-vindo, ministro Silvio Almeida. Aqui essa casa, a gente vai ter a oportunidade de dialogar essa e outras vezes. Quero dizer que nós temos convergências e divergências. Isso faz parte da democracia, né? Por exemplo, eu acompanho um pouco seus pronunciamentos e quero concordar com o senhor da importância do controle de armas de fogo no Brasil. Isso é fundamental. Inclusive, fui um dos críticos do governo anterior na liberação, no meu modo de ver, desenfreada de armas de fogo, que isso não é bom, né? Isso vai contra o processo civilizatório. No meu modo de entender, respeito quem pensa diferente. Agora, o senhor falou muito aí na fala, eu peço desculpa no seu pronunciamento, porque eu não pude assistir ao início, estava numa reunião de líderes, e daqui a pouco tenho que sair, porque tem a reunião com o ministro Haddad, Simone Tebet, e eu tenho questionamentos a fazer, mas o senhor falou, pelo que eu peguei, muito de democracia, de atentado contra a democracia, recentemente no Brasil, uma série de situações, e eu queria lhe devolver aqui uma reflexão, tá certo? Porque a política a gente tem que ter coerência, né? Integridade e coerência, eu acho que são pontos importantes. O governo que o senhor faz parte tem desenvolvido intensa atividade diplomática com países como Rússia, China, Nicarágua e Venezuela, todos reconhecidamente violadores de direitos humanos, países repudiados pela comunidade internacional. O Tribunal Penal Internacional condenou a Rússia recentemente pelo desaparecimento de crianças ucranianas nesta guerra imperial que o nosso atual governo, o governo Lula, não condena. A Venezuela criou uma onda migratória ao Brasil de vasta proporção ao deixar na mais absoluta miséria milhões de venezuelanos diante de uma política estadista em que o governo atual vai tentando, no meu modo de entender, repetir no país. Na Nicarágua, religiosos são perseguidos e a liberdade de expressão foi suprimida há muito tempo. Aliás, a gente não podia falar durante a campanha que o então candidato Lula tinha relações com o Daniel Ortega, o ditador da Nicarágua, né? E agora a gente começa a ver algumas situações que eu vou falar aqui. E quanto à China, a etnia uigur continua sendo massacrada e os mais básicos princípios dos direitos humanos são desconsiderados. Mas ainda não ouvimos uma declaração do Ministério de Direitos Humanos condenando essas arbitrariedades, essas barbaridades desses países. Na verdade, o que houve foi uma defesa deste governo, quando se absteve e não assinou uma declaração de mais de 50 países condenando violação de direitos humanos ocorridos na Nicarágua, comandados pelo ditador Daniel Ortega. Esse silêncio, senhor ministro, significa, a minha pergunta é, que o senhor concorda com a política dos direitos humanos nesses países? Por que o governo atual não os condena, como 50 outros países, e se alinha à comunidade internacional no que há de mais legítimo, que é a preservação da vida, da liberdade e da dignidade humana? Eu vou aproveitar aqui, já que a gente entrou na questão da dignidade humana, e vou materializar a entrega dessa criança com 11 semanas de gestação. Senador Girão, por favor, eu vou pedir uma coisa. Eu não quero receber isso por um motivo muito simples. Eu vou ser pai agora. E eu sei muito bem o que significa isso. Isso para mim é uma performance que eu repudio profundamente. Isso aí para mim, com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que eu tenho no país. Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Ok, a posição do ministro está dada. Solta aqui, em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio.
Não vou receber. Eu peço a... Senador, e falo sentem. Falo com muito respeito, Tá. respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar esse tipo de coisa. Não estamos aqui para... Eu sou um homem sério, e acredito que o senhor também seja. Esse tipo de performance aqui não é o que condiz com a minha maneira de ver a política. Eu respeito Ok, a sua... senador Gigão. O senhor me respeita. Se o senhor fazer uma pergunta séria, eu vou responder com o maior prazer. Tá. Mas esse tipo de performance é inaceitável, uma exploração de um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo. Perfeito. Isso aí eu não aceito. Senador Gigão, como eu fiz com todos e falei com Vossa Excelência, seu tempo terminou, mas eu vou dar mais 2 minutos. Agora o seu tempo terminou, já aconteceu situações como essas, mas eu serei tolerante como havia combinado. Só uma colocação, meu tempo terminou, né? Houve uma... Eu só peço o seguinte, senador Paulo Paim, que a gente possa concluir. Eu tenho mais algumas perguntas aqui. Caminhe as tranquila, perguntas, sereno. O bom mesmo é que venham as perguntas. Olha, então Mas eu vou aqui listar o seu tempo. Então eu vou... Está com 3 minutos. Obrigado. Ainda. Então eu vou fazer o seguinte, já que meu tempo está esgotado, eu tenho outras perguntas aqui de interesse da nação. Mas não vai ser a primeira vez que a gente vai se encontrar. E o meu objetivo jamais, se o senhor se sentiu ofendido, não foi isso, tá? O meu objetivo não é esse. Não me senti ofendido, não. Lhe peço desculpas. Não me senti ofendido, só quis repor as coisas em termos de seriedade, de respeito tranquilo, que ele está estabelecendo aqui. Eu vejo que... O senhor é um homem sério, eu também sou um homem sério, então a gente vai agir com seriedade e não com brincadeira. Isso não é brincadeira, isso é seriedade. Eu queria só... Gigão, o senhor tem ainda 2 minutos. Eu sei, mas houve também uma interferência. Claro, se eu puder me compensar os 3 minutos... como eu sempre fiz. Pronto. E o ministro vai ter no encerramento todo o tempo. Eu só quero fazer um contraponto muito respeitoso ao ministro, dizendo que não foi brincadeira. Isso é algo sério, seríssimo. Eu deixei na mesa dessa comissão, entreguei a ministro do Supremo, entreguei a alguns outros ministros que receberam. E eu respeito que o senhor não quis receber. Só quero dizer que essa é uma réplica de 11 semanas de gestação de uma criança que já tem o fígado formado, os rins, e que a diferença dela para a gente é o tempo. Né? Só fazer essa questão, que eu acho que é o direito básico, é o direito à vida, é o primeiro dos princípios. E com base nisso, falando em direitos humanos e falando sobre o tema, não vou poder falar sobre os outros, e vou encaminhar as perguntas, mas eu queria dizer o seguinte, que esse governo Lula, que se comprometeu, fez carta aos cristãos do Brasil, dizendo que respeitava a vida desde a concepção, em todas as suas fases, além de retirar o Brasil do Acordo de Genebra, ele também, no Ministério da Saúde, eu não vi nenhuma manifestação do senhor, ele retira a obrigatoriedade da mulher que foi violentada, que foi estuprada, que é um crime hediondo, de ter que denunciar o estuprador, fazer um boletim de ocorrência para que se possa punir exemplarmente o estuprador. Então eu fico imaginando que direitos humanos é esse, de não querer punir o estuprador, uma portaria que existia no Brasil. Isso me parece algo extremamente incoerente e de uma hipocrisia pura, que não é absolutamente os direitos humanos que a gente está acostumado a conhecer em outros países. Muito obrigado. Esse foi o tempo do senador Gigão, que concluiu. Com isso, senador, eu quero me colocar à disposição para receber. O ministro não respondeu, perdão. O ministro não respondeu a pergunta que eu fiz. Senador Gigão, eu não sei. o ministro... Talvez ele não tenha anotado, foi muita coisa realmente. O que foi acertado aqui, inclusive na sua fala, e a senadora Damares, que vocês encaminhariam... Pode encaminhar, mas teve uma pergunta que eu fiz, viva voz, e eu gostaria de ouvir. É importante, é rápido, é só talvez ele não tenha anotado. Qual foi a pergunta, senador? Foi o seguinte, é porque o senhor falou agora há pouco em ciência, e é importantíssimo, né? A ciência, inclusive, questão do aborto, a ciência respalda que a vida começa na concepção. Uma exceção para você. Com 18 dias. Eu tô só, pergunta, é a pergunta. Calma, senador Paim, calma. Eu estou muito calmo. Se eu não tivesse calmo, eu não teria intervido nesse debate, quando ele descambou para um lado que eu particularmente discordo. Mas vou respeitar. Eu peço a Vossa Excelência para essa pergunta. A pergunta que eu fiz aqui é a questão da portaria 2561. Né? O que o Ministério dos Direitos Humanos fez para defender o direito das mulheres, os direitos humanos das mulheres com relação
a portaria 2561 do Ministério da Saúde, que evita, que não deixa mais, não obriga que se identifique o estuprador, que para a gente possa identificar o estuprador nesse crime. Eu queria saber do senhor. Senador, o ministro vai senador, responder. eu vou mais uma vez, já que nós temos tendo um diálogo tão franco, eu vou ser muito franco com o senhor. Não estou dizendo que é o seu caso, mas essa pergunta, ela traz consigo, para mim, uma concepção absolutamente errada do que significa proteger uma mulher que é vítima de estupro. Proteger uma mulher vítima de estupro, com toda a dor, com toda a violência que ela sofreu, ainda sendo obrigada a declinar o nome daquele que a estuprou, sendo que muitas vezes é alguém que está próximo dela, alguém que certamente ela não quer, né, por conta de uma série de motivos que dizem respeito à relação dela. Obviamente que cabe à polícia investigar, que cabe às autoridades perseguir, mas não se pode impor mais sofrimento e dor e obrigação para uma mulher que foi estuprada. Eu não vejo sentido numa coisa dessa. Eu acho que isso é violação de direitos humanos, senador. Senador, mas como é que vai se identificar o estuprador? A polícia como é que vai se identificar? Mas senador Gigão, o ministro está com a palavra. Não, viu, a pergunta é como se vai identificar se não tem mais boletim de ocorrência. Só isso. Senador Gigão, ele está respondendo. Eu respondi, senador. Eu respondi, senador. Não adianta interpelar ele toda hora. Não respondeu. Você pode não gostar da resposta. O senhor não gosta da resposta, é outra coisa. É isso. O senhor não gosta da resposta porque o senhor tem uma concepção que para mim é completamente contrária a tudo que eu acredito, que é de impor mais dor e sofrimento para uma mulher. Ou seja, isso eu não vou sinceramente, não é objetivo, mas esse é o resultado. Isso aí eu não vou compactuar. Eu não fui criado desse jeito, não concordo com essas posições e para mim defender uma mulher é ouvi-la, é olhar para ela e perguntar para ela o que ela quer fazer e como ela quer lidar com as coisas. Se a gente ouvisse o que as mulheres têm a dizer, senador, talvez elas não passassem pelas situações de violência que elas passam cotidianamente. Então vamos pensar em fazer política para ouvir as mulheres primeiro do que impor mais obrigações para elas? Eu acho que isso é uma coisa importante que a gente tem que fazer nos próximos tempos.